Casei muito cedo, por necessidades espirituais. Dei início à minha trajetória dentro do candomblé. Aprendi, fiz as obrigações necessárias. Hoje eu sou uma zeladora do orixá. Existem 16 orixás. Vou citar o nome de alguns. Exu, Ogum, Oxum, Oxalá. As comidas de Exu é o azeite e o gin. E outras bebidas também. E Ogum é a feijoada e outras comidas que acompanham. Oxum é o feijão fradinho e o ovo. E também outras comidas. Todos eles levam outras comidas, mas as mais presentes são essas que foram citadas. Ossanho tem grande importância, porque o candomblecista não trabalha sem as folhas. As folhas dentro do candomblé acompanham todos os rituais. Nós respeitamos todos os outros seguidores das demais religiões existentes. Entretanto, sofremos uma discriminação racial, mais conhecida como intolerância religiosa, por desconhecimento da real prática de quem é seguidor dessas religiões de matriz africana. Quem segue essas religiões de matriz africana, em nenhum momento, assim como a sociedade pensa, segue a religião no intuito de prejudicar alguma outra pessoa. E assim como nós respeitamos os seguidores de todas as outras religiões, seja ela católica, apostólica, evangélica, queremos também ter o nosso respeito por essa opção de seguir a religião de matriz africana, já que a Bahia é o estado de maior população negra fora da África e, por consequência, tem sim um número significativo de adeptos da religião afro-brasileira. Racismo é uma prática de desumanização, de violência, de negação existencial do povo preto e do povo de outros povos. Aqui no Brasil a gente vai falar do povo preto, porque tudo que vem de pessoas negras é inferiorizado, é desvalorizado. Estamos fazendo uma análise do quanto as pessoas negras, e é importante também trazer os povos indígenas para essa discussão, porque o nosso país ele começa com um processo de colonização muito desumano, muito violento, onde a cultura indígena e africana elas foram desvalorizadas, elas passaram por um processo de extermínio, de genocídio, e que hoje esse processo ele está naquela negação, naquela forma de olhar negando. E quando você nega, você diz que aquela religião é do demônio. E o que é demônio? Que para algumas religiões o demônio ele não existe. Então é importante falar da intolerância religiosa a partir do racismo, a partir da violência. Eu me recordo de quando eu criança, eu sempre tive um amigo imaginário, que para mim era esse o nome. E eu fui ficando rapaz e sempre via uma voz, né, que sempre falava comigo, me dizia as coisas, mas eu nunca dava ligança, que eu achava que poderia ser uma questão da minha cabeça. E aí foi me formando um homem e comecei a entender, né? Porque eu nasci numa família que as pessoas eram de candomblé, minha avó era de candomblé, mas eu nunca quis seguir a religião. Foi quando eu comecei a receber os sinais que eu tinha essa questão ancestral comigo, né? Eu nasci com isso. E comecei a não querer seguir esses passos. Mas ocorreu muitas coisas na minha vida. Eu comecei a passar por coisas que teve que me levar até a minha iniciação. Lutei muito contra, mas no ano de 2015 eu fui iniciado, né? E tive o grande prazer de conhecer a força do orixá. Hoje
eu sou babalorixá. E nesse período eu tive muito aprendizado. Foi muito gratificante para mim conhecer as questões da minha religião. Eu conheci o candomblé por volta dos 14 anos. E tão logo pude me deparar com um tema bastante sensível: a intolerância religiosa. Não era comum os olhares, os cochichos e as piadas, tão simplesmente por utilizar uma guia no pescoço, um pano na cabeça ou expressar de qualquer forma a minha fé. Quando me iniciei efetivamente no candomblé, precisei raspar a minha cabeça, passar um tempo utilizando somente vestimentas de cores brancas, usar guias com treguns nos braços e cumprir uma série de ritos e preceitos da minha religião. Na época, eu estava no ensino fundamental, logo indo para o ensino médio. E não foi tão fácil. O candomblé é uma religião de origem, de matriz africana. Ela nasce no Brasil. Lembre-se, a África é um continente que agrega 54 países. Então a gente não dá para pensar a África a partir de um único contexto. São diversos contextos. É um continente imenso e que agrega várias outras etnias e civilizações. E essas etnias, elas têm a sua forma de enxergar o mundo, de ler o mundo, de entender o mundo, de sentir o mundo. E esse mundo ele pode ser visto através da religião, através da educação, dentre outras formas. E quando a gente acessa esses mundos, e é que a gente tem a nossa cultura, a gente só faz respeitar. Mas isso não foi possível com o povo negro ao chegar no Brasil, ao chegar de forma desumana, escravizado, violentado, com um processo de desumanização. A Lei Áurea, ela não garante a negro que foi escravizado o processo de humanização, de emancipação, mas sim um processo de expulsão dos centros urbanos da cidade. É importante fazer, e aí eu deixo essa dica pro professor de história, né? Para que ele também trabalhe com você, porque é um vídeo que eu tô falando do que é intolerância religiosa, mas de quantas questões eu já trouxe aqui na minha fala. Aspectos geográficos, aspectos históricos e aspectos contemporâneos do nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de intolerância religiosa, não é que você tenha que tolerar uma religião, mas que você tenha que respeitar e ter empatia. De você olhar o outro, não com olhar de discriminação, um olhar que condena. Ah, mas eu sou de tal religião. A religião é sua, você acabou de dizer, não é do outro. O outro não é obrigado a acreditar no que você acredita. Então o outro tem seus princípios, assim como você tem o seu. O que precisa ter é harmonia e respeito. O respeito acima de tudo. Então a questão do racismo no nosso país é uma questão muito violenta para os grupos originários, os indígenas, e para os africanos, os negros que vieram de África e que foram violentados. E essas duas populações que eu acabei de falar, os indígenas e suas diversas etnias, e os africanos dentro das suas diversas etnias, foram violentados e massacrados nesse país chamado Brasil, e que hoje a gente reproduz isso através da intolerância religiosa, do racismo e do racismo religioso. Desde a época que eu não era nem iniciado, eu já sabia da questão da intolerância religiosa, que era muito forte. Eu me recordo que quando eu fui iniciado, toda sexta-feira eu tinha que estar indo para a roça, para ficar na roça, dormir na roça. E quando eu pegava o ônibus para poder ir para a roça, que eu fui iniciado em Simões Filho, e eu sou de São Francisco do Conde, ninguém sentava do meu lado. O ônibus estava cheio, muita gente em pé, mas ninguém sentava do meu lado, porque eu estava com as roupas do axé, com quelê. Meu pai deixou o quelê no meu pescoço e eu fiquei 3 meses e 21 dias com a joia do meu santo no pescoço. Então, eu sentava ali, cheio de conta, de dologum, minha sacola, e ninguém sentava do meu lado, devido já à intolerância, ao preconceito. Infelizmente, apesar de ter encontrado boas pessoas durante a minha jornada, bons professores, inclusive candomblecistas, eu não escapava das piadinhas, dos risinhos, das chacotas. Por onde eu andava, seja na minha escola, seja no retorno para casa, ou numa simples ida ao meu terreiro, andando pelo ferry-boat, o que eu mais ouvia era: sangue de Jesus tem poder. Repreende, Senhor.
Eu lembro que um dia eu fui abordada no banheiro do ferryboat e eu era muito nova e eu não sabia o que fazer naquele momento. Além de tudo ser novo para mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, aquilo era muito novo. Era uma violência que eu não estava acostumada a sentir. Era uma violência que eu nunca tinha prestado atenção, a devida atenção. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, a intolerância religiosa. Infelizmente não é comum vermos nos jornais, nas manchetes, nas redes sociais, pessoas, terreiros serem violentados e muita gente, inclusive, sendo morta simplesmente por cultuar a sua fé, principalmente aquelas relacionadas às religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Intolerância essa que vai muito mais além do cunho religioso e que chega na história, ao nosso passado, e nos demonstra o quanto o racismo é enraizado na nossa sociedade até hoje e como ele é utilizado contra as pessoas. Me recordo também que nesse período, uma certa vez, eu ouvi um carro de som anunciando algo. Quando eu saí na porta para poder saber, escutar direito o que estava se anunciando, era um pastor fazendo um anúncio para os pais não deixar os filhos sair, porque era a data 27 de setembro, e nessa data a gente de candomblé, a gente de matriz africana, candomblecista, damos caruru, né, em comemoração ao Zerei, às crianças. E ele falava para os pais não deixar seus filhos sair para comer a comida baiana, para comer o caruru, para comer doce, para comer a bolo, que tem muitas pessoas que dá, e mesmo as pessoas que não são iniciadas, mas que têm as promessas, São Damião, tem o costume de dar doce, de dar queimado de mel, de dar bala de maçã verde. E eu achei aquilo um absurdo, aquilo me machucou. Por que tanta intolerância, por que tanta palavra de uma coisa que você não conhece, de uma coisa que você não viveu? Então a gente precisa ter mais amor, ter mais carinho. Porque o que é a comida baiana? O caruru. É uma comida baiana que geralmente todo mundo gosta de comer na sexta-feira. É um vatapá, é um caruru, é um camarão seco, é uma cebola, é um feijão fradinho, é um frango. Assim, deixa eu contar a minha versão, vem através desse depoimento desmistificar essa ideia que a maioria das pessoas tem sobre nós, seguidores de matriz africana, divulgando que o Estado é laico e cada cidadão tem a sua liberdade de fazer a sua opção religiosa, e seja ela qual for, tem que ser respeitada com recíproca, como todos nós aqui, seguidores da matriz africana, respeitamos todas as outras religiões. A mensagem que nós temos hoje para trazer é que a intolerância religiosa é um problema muito sério. E ele precisa não ser só combatido, ele precisa ser denunciado, ele precisa ser entendido, ele precisa ser disseminado. Se você sofre, se você já sofreu, ou se você conhece alguém que sofra uma intolerância religiosa de qualquer natureza, não se cale. Não deixe que seu colega, seus familiares, seus entes queridos e até mesmo um desconhecido seja apedrejado, seja massacrado, seja humilhado e violentado pela sua crença religiosa. Legalmente, nossa Constituição brasileira nos garante a liberdade ao culto religioso, a liberdade a crer naquilo que nós queremos, a liberdade para cultuar a nossa fé. Intolerância religiosa é tipificada como crime em nosso Código Penal e deve ser denunciada. Caso você conheça alguém que sofra algo dessa natureza ou você veja, reúna provas, reúna fatos, filme, anote, tome conta daquilo que está acontecendo e denuncie. Vá na delegacia mais próxima, ligue no Disque 100, que é o Ministério Público, é o número do Ministério Público de denúncia contra
os crimes contra os direitos humanos. Respeitar a diversidade religiosa é um passo importante para uma sociedade mais justa e igualitária. Todos nós temos o direito de acreditar e praticar a nossa fé em paz. Combater a intolerância religiosa é uma responsabilidade de todos nós. Faça a sua parte. A intolerância é algo muito forte que precisamos combater diariamente, combater essa intolerância que vem destruindo o ser humano, né? Porque se a gente tiver mais amor, mais carinho, mais compreensão, mais respeito, né? Que é a palavra certa. A gente precisa ter um respeito pelo outro. Tudo vai ser diferente se a gente ter mais respeito pela religião do próximo. Tudo vai ser diferente. Então é importante refletir, se debruçar sobre esse tema, fazer análise importante, respeitar o colega, aquela pessoa que iniciou o orixá, aquela pessoa que vai com seu fio de conta, com seu contregum, respeitar a religião do outro. E se você acha que o outro serve ao demônio, talvez o demônio quem sirva é você, porque é a sua religião que acredita no demônio, não a minha religião. Tá? Então que fique aqui essa mensagem e que a gente possa disseminar o amor. O amor é um dom sublime. Lembrando Bell Hooks, a ética do amor é essencial para uma sociedade mais justa e igualitária. Eu deixo de mensagem que os seres respeitem as religiões, seja ela qual for, principalmente a religião de matriz africana. Porque é uma religião que cultua todo o universo. Água, ar, fogo, terra e o vento. Então são as que mais respeitam, as que mais têm veneração. Eu peço a todos os jovens, seja de qualquer religião, que ame a sua religião, que se dedique à sua religião, que respeite a religião dos outros, que respeite os orixás, que precisa muito ainda ser estudado, que precisa muita vivência para entender o que é o axé, o respeito dentro do axé.
com o Diogo.